Tá, tudo bem. Joia? Beleza. O professor Gelson Antunes, então, né, vai falar um pouco para a gente sobre a segurança em ressonância, né? Isso, um magnética, tá? Fica à vontade aqui. Tá joia. Deixa eu pegar o... Bom dia a todos. Tem os prós e os contras de ser o último palestrante, né? O pessoal geralmente já está de saco cheio, está louco para ir embora, né? Mas o legal é o seguinte, que eu peguei umas ideias da colega aqui, do colega também ali, que passou algumas informações, né? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu sou conhecido como o cara mais chato da radiologia. E o dinossauro, porque eu acho que eu sou o mais antigo aqui, né? A minha formação é de 92, na Serdil, né? Eu fiz na Fundação São Pastor, nem sei se existe ainda. Não, ela fechou porque a... Foi vendida, né? E a Serdil foi comprada, né, pelo grupo Fleury, né, de São Paulo, que comprou o Weiman também. Então eles integraram, ficou toda uma empresa, né, Weiman, Serdil, mas aí agora é Paulista a administração. Pois é, então eu sou um dinossauro da radiologia. O meu caminho na radiologia, eu fiz meu estágio, meu primeiro serviço foi na Clínica Traumato, na Independência, com a Felipe Camarão, que ainda existe, né? Esses dias eu passei por lá. Depois eu fui para a PUC, trabalhei de 94 a 98 na PUC, e no Hospital Moinhos de Vento, isso aqui em Porto Alegre, né? Eu sou de uma família da área da saúde, a minha mãe é enfermeira, começou como merendeira, desculpe minha voz que eu estou um pouquinho gripado, e meu pai é eletricista hospitalar, né? Então minha vida inteira foi dentro de um hospital, né? Professor Gelson, precisando de microfone, quem sabe, porque a tua voz... Não sei, vocês estão ouvindo bem? Não sei. Estão vendo? Não, tranquilo. Então, eu sou de uma família da área de hospitalar e eu odiava. Eu dormia dentro do hospital, com meus pais estavam de plantão, enfim. E aí, uma certa vez, um pai de uma namorada minha perguntou para mim assim, Gelson, tu quer ser auxiliar administrativo pro resto da vida? E aquilo, pum, bateu, né? Disse, o que eu vou fazer? Minha mãe, técnico de radiologia. Puta merda, lá vou eu para a área hospitalar, né? Entrei, né? Fiz minha formação lá na Serdil, como eu disse, e aí minha mãe, sim, tem que fazer um concurso. E aí entra um pouquinho da ideia do nosso colega aqui. E aí o que eu fui? Fui pronto-socorro, conhecer o ambiente, né? E aí o que eu vi? Os técnicos antigos sentados e os novos trabalhando. E eu pensei, não quero isso para mim. Não quero. E aí fui para a clínica, né? Como eu falei, trabalhei lá na Traumato, super bem, adorei. Eu vou prolongar um pouquinho para vocês entenderem no final da palestra, tá? E aí eu fui para fazer raio-x de traumatologia. Gostei, achei bacaninha e tudo. E eu era, na época, a gente tinha que fazer os químicos para as máquinas, revelador, fixador, tá? Algumas clínicas ainda tem, né? Acho que no interior ainda deve ter alguma coisa disso aí ainda, né? Era horrível, aquele fedor de produto químico lá. Era horrível. E aí, o que aconteceu? Os médicos começaram a pedir um monte de exame dos pacientes. Eu disse, puta merda, para que esse monte de exame? Radiar o paciente, sem necessidade, mas era o lucro. Entra o que o colega falou, capitalismo, né? Entra o lucro. E eu já não comecei a não gostar daquilo. Fui para a PUC, comecei a trabalhar em leito, centro cirúrgico e salas. Então eu passei por alguns processos da radiologia, né? E aí o que eu comecei a ver? Eu comecei a entrar em atrito com os médicos. Que volta aquele negócio de... Por que minha palestra é segurança humanizada? De humanidade quase nada tinha. Então já comecei a entrar em contradição com os médicos. Mas fui levando a vida, levando a vida. Entrei para o Hospital Moinhos de Vento, trabalhei lá na UTI também, né, e mais em sala. Aí já era um outro público. Então já a atenção já era maior, por quê? Grana, né? Então já tinha um outro atendimento, um diferencial. Mas também não era aquilo, então não gostava daquilo, não me sentia bem naquilo. E aí em 98, eu fui demitido da PUC, e aí eu desisti da radiologia. Desisti da radiologia, não quis mais, e fui para uma outra área de audiovisual, na qual hoje ainda concilio com ela.
E aí, chegou uma época assim, não, eu quero novos campos. Fui para Curitiba e voltei para a radiologia. Só que eu cheguei em Curitiba em 2001. Então, para vocês terem uma ideia, eu contava assim uns 10 anos de atraso em relação a Porto Alegre. Todo mundo deve ficar espantado. Pô, mas Curitiba é referência, né? Mas, na área da radiologia, bem atrasado. Tanto é, para vocês terem ideia, eu era o único técnico formado com credencial do Conselho. Tanto é que em Curitiba não existia nem curso de técnico ainda. Então, o que aconteceu? Eu fui super requisitado pelas empresas lá. E eu fui trabalhar no Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico da América do Sul. E lá eu comecei novamente minha segunda etapa na radiologia. E novamente entrei em atrito com os médicos. Não tem nenhum médico aqui, né, escondido. Entrei em atrito com o médico. Deles chegaram e falaram para mim assim, Gelson, se tu não fizer o que eu estou fazendo, tu não vai trabalhar em lugar nenhum aqui em Curitiba. Essa foi a ameaça. Porque eu já trabalhava com equipamento telecomandado aqui, e lá eles tinham recém comprado uma telecomandada. Eu já tinha um conhecimento em tomografia, pouco, mas já tinha, mas o meu pouco já era melhor do que o deles. Então eu comecei a... Eu trabalhava perto do hospital, eu morava perto do hospital, então de noite os caras me ligavam. Pô, já vem aqui me ajudar a fazer uma tomo, vem aqui me ajudar a fazer isso. E eu ia lá, de coração, sem cobrar nada. Até o dia que eu cheguei para a doutora, olha, doutora, eu venho aqui de noite, venho no final de semana, ajudo, não dá para pagar um diferencial? Não. Não. Eu disse, putz, a vida, então tá bom. E aí um colega meu disse, pô, Gelson, tem uma clínica ali bem bacana. E eu fui lá, fiz o estágio para eles conhecerem meu serviço. E aí, terminou o estágio, fui embora, e aí o dono da clínica me ligou. Não quer vir substituir a técnica? Chefe. E eu fui. E essa técnica, chefe, para vocês terem uma ideia, um gaúcho em Curitiba naquela época, hoje em dia não mais. Eu era muito boicotado, muito boicotado. Primeiro por ter formação, segundo por ser gaúcho, o sotaque do gaúcho, né? Eles não gostam, né? Então eu fui muito boicotado, principalmente por essa chefe da radiologia lá. E eu fui fazer as férias dela, né? E eu fiz o meu nome. E aí eu pedi um estágio para o médico, quando terminou essas férias eu pedi um estágio. E aí pedi na tomografia, nem sabia o que era ressonância, nunca nem tinha visto. Quando eu saí daqui não tinha, como a colega falou aqui, né? Não tinha ressonância. E aí ele disse, olha, Gelson, na tomografia não dá, mas se tu quiser na ressonância. E eu fui na ressonância, me apresentei para o médico responsável, um dos donos, e ele disse assim, Gelson, tu sabe inglês? Básico. Então tá bom, vamos embora. E ali, pessoal, eu me apaixonei pela radiologia, através da ressonância. Difícil, desculpe o termo, mas é difícil pra cacete para aprender. Eu já quase desisti, eu não vou voltar, amanhã eu não volto. Não é difícil, para quem não conhece o mundo, é difícil quando tu entra, né? E aí eu estava um dia no hospital, de plantão, e passei por uma banquinha, e tinha um livrinho, Técnicas de Ressonância Magnética, um livrinho vermelho, não me recordo o nome agora. E eu comprei aquilo foi minha salvação. E ali, pessoal, eu voei. Eu fui fazer estágio em São Paulo, fui fazer estágio no Rio de Janeiro, vim a Porto Alegre, fui no Moinhos de Vento, fui em diversos lugares, né? Até que eu cheguei um dia no hospital para acompanhar e eu não vi nada demais. Então eu achei, agora eu sei ressonância magnética. Até com o Mazola eu fiz curso aqui em Porto Alegre, que é um dos temas que eu fui fazer um curso com ele de segurança em imaginologia. E ali eu me apaixonei e comecei a investir. Para vocês terem uma ideia, a clínica onde eu estava trabalhando, ela estava para falir. E eles tinham comprado a ressonância fazia 1 ano. E eu investi o meu tempo, praticamente 24 horas por dia na ressonância magnética. Eu fui o primeiro técnico da Siemens a conseguir fazer um workflow de 1.500 pacientes com uma máquina. Porque eu formei a equipe, eu criei protocolos, e ali eu consegui... tanto é que eu fui o primeiro, não sei se não sou o único até hoje, de conseguir fazer um curso junto com os engenheiros da Alemanha e os engenheiros aqui do Brasil, que você conhece o Alberto Rambo, né? Uhum. O Alberto Rambo era um professor. Ele dava aula até inclusive para os alemães, para ver a capacidade desse engenheiro.
e eu fiz um curso com eles de manutenção de equipamento de ressonância magnética. A colega falou bastante de IA, de inteligência artificial, né? Então eu digo para todos vocês, os estudantes, eu penso um pouquinho diferente dela, né? Eu acho que logo, logo, a profissão de técnico em radiologia vai acabar por causa da inteligência artificial. Por que eu digo isso? Em 2019, 18, 19, eu trabalhava com equipamento de ressonância que já veio um protocolo que se chamava Auto-Align. Simplesmente tu pegava o protocolo, jogava na tela do computador e o computador fazia toda a marcação de exame. O que aconteceu com isso? O dono da clínica resolveu comprar mais uma ressonância. Então, um técnico fazia exame em 2 máquinas ao mesmo tempo. Isso em 2018 e 2019. Hoje já está muito mais avançado. Tem o exame à distância, né, que eu também acredito que não vai muito longe, tá? Mas eu tenho uma solução mais para o final. Não desistam da história. Então vamos lá. A minha apresentação no final eu vou dizer o porquê dessa longa... O que é ressonância magnética? Trabalho... Quase levantando. Não. É só para dar um susto inicial, tá? Só para dar um susto inicial. O que é ressonância magnética? Trabalha com alguns princípios físicos, né? Campo elétrico, magnético e radiofrequência. Eles trabalhando juntos gera ressonância magnética, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, tá? Que a nossa colega falou bastante sobre isso. A ressonância magnética tem minha idade. 69, eu sou de 69, tá? O exemplo de máquinas, a primeira máquina, essa imagem a colega não apresentou, mas a primeira máquina, ela falou um pouquinho que antigamente eram os médicos que faziam os exames, mas antes dos médicos eram os físicos e esses malucos aí que faziam as máquinas funcionar, né? Eles tinham que fazer os protocolos na hora, enfim, não vou me prolongar muito. Aquela ressonância ao lado ali é uma ressonância híbrida, ressonância com tomografia. Essa também a colega não tinha apresentado ali, é algo a mais. Magnetismo, a definição, radiofrequência e energia elétrica. Foram os 3 princípios físicos que eu falei para vocês que são fundamentais na ressonância magnética. Eu vou passando rápido, porque isso aqui minha aula é bem longa e eu não quero me prolongar muito. Tá bacana, tá bacana. Tá? Boa, diferencial. Força invisível. Esse é o nosso inimigo. A segurança da ressonância magnética é através desse nosso inimigo aí, que é a força invisível. É o que tu não vê, e muitas vezes o que tu não vê, tu não acredita, mas ela existe. Campo magnético tem suas limitações, o vermelho eu coloquei ali só para vocês terem uma ideia de atração do campo magnético. E aqui é um pequeno exemplo de acidente. Deixa eu ver aqui. Dá o play para mim, isso, me ajudando no play. Opa. Então, bom, eu teria que ter pego meu notebook. Não, tranquilo. Aqui mostra um acidente que o vídeo não vai estar funcionando aqui, mas eu vou ter que achar depois o notebook, porque no final eu vou ter que apresentar os vídeos. Aqui é um cilindro de oxigênio que eles demonstram estourando lá dentro do magneto. Da atração, só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui é um acidente com cadeira. Aquela cadeira não é compatível com o setor, cadeira de ferro, né? Aqui eles mostram a retirada da cadeira do campo magnético. Mas existem 2 erros fundamentais ali. Primeiro, o display da máquina está ligado. Tem que desligar a parte elétrica do equipamento antes de retirar qualquer procedimento, tá? A orientação que eles puxam a cadeira está errada. Não se puxa para frente, se puxa para o lado, que o lado é o que tem menos campo atrativo, tá? Então o campo atrativo mais forte é aqui na frente do que nas laterais. Aqui a colega já falou bastante para vocês do campo aberto e campo fechado, eu vou passando para não perder muito tempo. Aqui alguns exemplos de equipamentos que ela falou, né? O primeiro ali é como se fosse uma telecomandada do raio-x. Né? Eles fazem geralmente as funcionais, como a colega falou também anteriormente. A pequena ali é de extremidades, joelho, punho, mão. E aquela grandona ali, é gigante ali, é uma bem antiga também,
geralmente era usado para claustrofóbicos e para fazer coluna. O paciente fazia sentado também. Aqui alguns equipamentos de 3 teslas e 7 teslas. 3 teslas é bem usual hoje em dia, o 7 teslas nem tanto, ainda está em experimentos, como a colega já falou. Aqui um pouquinho diferente também, para centro cirúrgico, de 1 tesla, e a híbrida que eu mostrei para vocês anteriormente ali. Os tipos de magneto, a colega já falou, o permanente, o resistente e o supercondutor, que é o mais usual hoje em dia. Aqui alguns exemplos. O permanente é como se fosse um imã de caixa de alto-falante, está sempre ativo, não desliga nunca, só que ela tem um pouquinho menos de capacidade. Deus, acho que passou um outro slide, ele tinha a temperatura de resfriamento dele menos 233 graus. Isso. Mais para frente eu vou falar um pouquinho nessa oscilação de temperatura. O 0.2 Tesla, que é um Siemens de campo aberto. O resistente, que é como se fosse, a colega falou que fosse um chuveiro, mas eu digo que é como se fosse um ferro de passar roupa, tu liga na tomada, usou, desligou e acabou a história. E consome um monte de energia elétrica. Né? E o supercondutor, né? Que é o mais usuais aí, que a colega também já falou. Essa imagem aqui é só para dar um exemplo para vocês, eu dou assessoria para serviços de ressonância magnética, desde a construção do prédio até a formação da equipe. Né? E aqui algum exemplo. Aquela é uma parede que estava no subsolo, eles construíram uma ressonância no subsolo, e ali tinha uma infiltração na parede. Eu mandei refazer toda a parede ali e fazer uma vedação, porque a umidade com o equipamento eletrônico não bate. Né? Então ali teve uma interferência minha, que mais para frente, se não tivesse uma assessoria de técnicos, né, que tenham conhecimento, teria dado problema nisso aí. Aí é uma das soluções que eu falei para vocês de técnico lá no início, que eu assustei vocês. Então aqui é uma área que o técnico pode atender. Tá? São problemas, né, Gelson, que aparecem depois a longo prazo, né? Exatamente. Aí ninguém sabe depois por que o aparelho está dando aquele problema crônico e tal. Exatamente. Começa a interferir na qualidade do exame. Porque para te descobrir um artefato numa ressonância magnética, às vezes tu tem que parar um dia, às vezes pode parar um mês. Até conseguirem descobrir qual é o fator que está gerando artefato no equipamento, imagina quanto de exame parou, quanto ele está pagando de manutenção, quanto ele está pagando de diária com a máquina parada. Tá? Aqui as gaiolas, que são as protetoras da radiofrequência, como eu falei, um dos princípios físicos da ressonância é a radiofrequência, então se tem radiofrequência externa, pode interferir com a ressonância magnética. Por isso que existe essa gaiola aí, que é uma proteção para a sala de ressonância magnética. Oi? E vice-versa também. Sim, e vice-versa. Aqui é um site que nós costumamos dizer que um ambiente de ressonância, a gente costuma dizer que é um site. Tá? Então aqui são alguns serviços. Né? O chiller, ele é bem complexo a ressonância magnética, trabalha com vários equipamentos periféricos. Um deles é o chiller, que recebe a água da rua, filtra, gela a água e pega a água da máquina que vem quente e faz aquela conversão para resfriar o equipamento. Tá? O caninho do chiller, do quench, né? Painel de controles, compressor, que trabalha com a temperatura e o fluxo de água no site. A sala de exame, a sala de comando e a sala de espera. E os vestiários, sala de equipamentos. Aqui é o responsável do chiller que eu falei para vocês, a tubulação de água quente e fria, o compressor que fica dentro da sala técnica. A colega falou do CUD head e aqui o magneto desnudado, né, sem a capa protetora. Né? Esse aqui é um equipamento da Philips. O CUD head é como se fosse aquele pininho da panela de pressão, ele controla a temperatura. Um dos serviços do CUD head é controlar a temperatura do magneto. Aqui é o tubo do quench, onde vai ser convertido o líquido hélio para gás hélio, para tirar o campo magnético da sala e do magneto. Aqui, as limitações de atrações do campo magnético em Gauss, né, 555. Vejo para vocês que tem uma atração fora da sala também. Tá? Esse é um dos grandes cuidados aqui, com pacientes com marca-passo, geralmente quando tem serviço de ressonância ao lado da tomografia. Muitas vezes o vestiário é utilizado para os dois serviços. Né? Então, tu coloca um paciente que tem um marca-passo cardíaco, que o ajuste dele é muito fino, e coloca ele do lado de uma máquina de ressonância magnética, pode dar interferência. Tá? Então, tem que ter muito cuidado para quem trabalha nesses ambientes.
Segurança, existe 3 tipos de segurança no mínimo, a patrimonial, laboral e a biológica. Tá? Patrimonial, vocês entendem que é equipamentos, né, do serviço. Isso aí, como eu falei que é bem complexo o serviço de ressonância magnética, entra aquilo que eu falei para vocês lá no início, o serviço do técnico. Hoje em dia, os técnicos sentam na cadeira de ressonância magnética e não levantam a bunda dali. Tá? Eu sou bem prático, sou bem honesto, bem sincero para vocês. O cara senta a bunda ali, eles não querem saber de nada. Eles chamam o técnico de enfermagem para colocar, posicionar, enfim, ele não quer sair dali. O serviço dele é sentado. Mas existe um equipamento, um mundo ao redor, e tu tem que ter conhecimento disso. Para te ser um bom técnico, competir com a inteligência artificial e se colocar no mercado, vocês têm que ter um olhar de 360 graus. Tá? Então vocês têm que saber como é que funciona um chiller. Se a máquina parou, tem que saber por que a máquina parou. Está pitando vermelho na tela, tem que saber por que está acontecendo aquilo. Tem que saber solucionar aquilo. Se tu souber solucionar aquilo ali, tu já está ganhando do teu colega. Tem técnico que apita a luzinha vermelha lá, desliga o equipamento e fala para o dono da clínica, olha, estragou a máquina. E já era. Aí vai vir o engenheiro do equipamento para ver o que está acontecendo, olha o dia parado e olha quanto ele está perdendo dinheiro. Tá? Então tem que cuidar da temperatura, monitorização do magneto, o sistema de refrigeração e a limpeza do teu ambiente de trabalho, principalmente o magneto. Aqui as temperaturas que você comentou, tá? Qual a temperatura que funciona a cada equipamento, uma diferença mais ou menos de 300 graus, o interno com o externo. Aqui é um técnico de reabastecimento de líquido hélio. Né? Vejam que aqui ele não está com os EPIs, não está com luva, não está com máscara facial. Tá? Isso é segurança. Então, assim, o técnico de ressonância, volto a falar, ele tem que estar acompanhando todos os serviços que acontecem com o equipamento que ele trabalha. A maioria dos técnicos vai tomar um cafezinho, como ele falou, e deixa os caras trabalhar. Tá? Então tem que ter cuidado com o nível do hélio, a temperatura, a blindagem e a pressão do magneto. Isso tudo são informações que tem no nosso equipamento. Aqui é um abastecimento, né? O sistema do CUD Head, o compressor e o chiller, água quente e fria, como funciona todo o processo. A limpeza do ambiente, existem produtos específicos para ressonância magnética. Tá? A máquina, todos os equipamentos periféricos da ressonância magnética devem ter identificação do que é seguro e o que não é seguro. Tá? Porque muitos equipamentos não são seguros para ressonância, mas eles fazem parte do serviço. Né? E geralmente o pessoal da higienização não tem o mínimo conhecimento sobre o que é compatível e o que não é compatível. Por isso, das identificações nos equipamentos. Todos os equipamentos devem ter identificação. O quench, que a colega falou lá em cima, existe 2 maneiras de quench. O que não depende de você, quando tem uma oscilação de temperatura no magneto, a máquina pode quenchar sozinha. Isso é um sistema de segurança para não explodir. É como eu falei para vocês da panela de pressão. Se tiver uma pressão muito forte e não tiver um escape, ela vai explodir. E o quench é exatamente para isso. Para não danificar o magneto, ele elimina todo, ele converte o líquido para gás hélio e sai pela tubulação. E aí, fazendo isso, cai o campo magnético, não tem mais atração. Então, isso é um sistema de defesa do equipamento. Pode ser por paciente agitado dentro do magneto, começar a se bater lá dentro, e alterar um pouquinho de temperatura no exame, e aí a máquina pode quenchar. Ou, no acidente, você pode ir lá e apertar o botão. Mas pode ver que o botão, eu costumo dizer que é o botão da justa causa. Se o cara apertar aquele botão sem necessidade, é justa causa na certa. Né? E muitos serviços não permitem que o técnico acione aquele botão. Tá? Aqui é o vapor de um quench. Incêndio. Os sinistros possíveis incêndios. Primeira ação.
de um incêndio? Retirada do paciente da sala. A primeira coisa que tem que fazer é retirar o paciente da sala. Segundo, identificar a fonte e tentar apagar a fonte de incêndio. Mas para isso, existe um extintor específico para ressonância magnética. Não pode ser esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho é externo, não para dentro da sala de ressonância magnética. Para a sala de ressonância magnética, dentro da sala é o de aço inoxidável, que não tem atração no campo magnético. Então, todos os serviços devem ter esse extintor. Digo para vocês, 90% não tem. Próprio. Esse é um extintor próprio para ressonância magnética. Tá? Bombeiros. Oi? Esse que é o problema. Nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. Infelizmente, não existe assim uma fiscalização anual. Agora, há uns 3, 4 anos atrás, saiu uma portaria da Anvisa que obriga os serviços de ressonância magnética a prestarem cursos para o pessoal que trabalha no site, uma vez por ano. Então, está melhorando as coisas, né? Pelo menos agora já tem uma portaria. Curso de primeiros socorros, como agir... Exatamente, como proceder em segurança, na segurança. Desculpa te interromper falando sobre isso. Acho que aí continua ainda sendo o nosso problema, ainda continua sendo o ser humano, né? Sim. Porque aí a instituição oferece esse curso, e aí o técnico, ao invés de dizer, legal, vou fazer esse curso para aprender, ele diz, que saco, tem que ir lá fazer o curso para aprender como é que eu apago incêndio. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, agora o último curso que eu dei foi na cidade de Telêmaco Borba, lá no Paraná. E aí eu estava na apresentação e a gerente da clínica, Gelson, acelera um pouquinho aí. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece isso. Como o colega falou, os técnicos já começam a ficar inquietos, não querem aprender. Então, eu digo assim, desculpe, levante o braço, quem são os alunos aqui? 10, vamos supor 10 aí. Eu digo assim, dos 10, se um de vocês executar o que eu estou falando para vocês, eu estou no lucro. Porque a grande maioria, pessoal, infelizmente, vai chegar lá e vai fazer o beabá e vai embora. Tá? Infelizmente. Aí, campo magnético. Lembra do botão do quench? Se tiver um incêndio, eu tirei o paciente, achei o foco, tentei apagar com o extintor, não consegui, aperto o botão do quench. Por duas situações. Primeiro, proteger o patrimônio, o equipamento. Segundo, vida dos bombeiros. Bombeiro é a mesma coisa. A grande maioria dos quartéis, eu já andei me informando disso, não tem para ressonância magnética. Eles entram com equipamento dentro para apagar, eles vão ser atraídos, vão morrer queimado. Né? Então, o serviço do técnico vai ser apertar o botão do quench e aí depois sai. É igual o capitão de navio, é o último a sair. Tá? Aqui é o extintor que eu falei para vocês, está numa mesa de uma ressonância magnética e a identificação verde. Aqui, eu não estava aqui em Porto Alegre na época, mas teve um incêndio no Hospital de Clínicas, na ressonância magnética do Hospital de Clínicas. E aqui foi um curto-circuito na sala técnica. Se o pessoal tivesse o extintor e tivesse o treinamento para isso, não teria causado isso aqui. Tá? Não teria causado isso aí. Segurança laboral. Então vamos lá. Primeira ferramenta que nós temos é o questionário. Tá? Isso aqui serve para paciente, para acompanhante, para funcionário, para todos que trabalham ao redor da ressonância magnética. Se já fez cirurgia, se tem algum artefato metálico no corpo, se tem implante metálico, marca-passo, clipe de aneurisma, se toma alguma medicação, crise convulsiva, tatuagem, maquiagem, possibilidade de gravidez, insuficiência renal, hipertensão, diabetes e claustrofobia. Tudo isso aí influencia na ressonância magnética. Alguns acidentes, né? Indiano, o que mais acontece acidente é na Índia. O que mais acontece acidente. Aqui é eu durante, como eu falei para vocês, aqui era uma madrugada, lá na clínica eles só faziam reabastecimento de hélio de madrugada. E eu acompanhava. Estou eu aqui acompanhando. E aqui eu estou do lado de um Dewar,
que se chama esse botijão aí onde vai o líquido hélio, só para mostrar para vocês como esse Dewar é gigante. Então esse aqui é um Dewar de 500 litros. Tá? Geralmente a recarga era com 2 Dewar desses aqui. Então eles conectam aqui as mangueiras e vai lá para dentro do magneto. Tá? Então esse é um processo que corre um certo risco de dar quench na máquina, porque é tipo de uma pistola de abastecer carro. Então eles enfiam dentro do magneto, então qualquer oscilação lá dentro de temperatura ou de movimento pode dar uma alteração de temperatura e dar quench na máquina. Então lá se foi aquela grana toda que a colega falou anteriormente, qual é o custo, né? Se eu não me engano é $35 o litro de hélio. Tá? Aqui é como é feito o reabastecimento, então aqui é o Dewar, né? O magneto, e aqui é um torpedinho de gás hélio. Então ele injeta o gás para dar pressão para o líquido poder entrar para dentro do magneto. Aqui é os EPIs, para quem faz a recarga. Tem que ser máscara facial, não é só o óculos. Aqui alguns acidentes de queimaduras por hélio, gás hélio. Não é só o fogo que queima, o gelo também queima, né? Então aqui queimaduras por criogenia. Os olhos, fica cego por causa da... Por isso que eu digo do facial, né? Que pode aspirar também e ter queimaduras internas. Aqui é uma grande briga minha também com os serviços de ressonância magnética. Entro porque eu sou chato, né? Porque o material para entrar tem que ser 100% algodão. Não pode ter nada de acrílico, nenhuma mistura no tecido, esses tecidos ting-ling, tá? Não pode, tem que ser algodão. Não pode ter elástico na cintura, tem que ser cordão para te amarrar, porque elástico também tem outro material que não seja algodão. Aqui alguns acidentes, né? Olha aqui essa roupinha desse médico bonitão, esse médico aí, né? Para entrar numa ressonância magnética, né? Voa tudo, né? Pô, acho que eu estou na frente de vocês também, né? O 100% algodão que eu falei para vocês. Aqui... posicionamento. Esse é um dos também uns fatores de segurança muito importantes na ressonância magnética. Então a colega falou também de trabalhar com a tua equipe, né? Então se tu treinar a tua equipe, tu tem um grau de segurança enorme. Mas tu tem que estar sempre treinando, todos os dias, tu tem que estar falando, tu tem que estar cobrando, entra o chato de novo, né? Então, posicionamento, as bobinas específicas para cada exame, posicionamento da bobina, cuidado com os cabos da bobina, porque quebrou um cabo de uma bobina, é uma porrada de grana aquela bobina, então deixa de fazer exame, perde dinheiro na bobina, enfim. Então é só perdas se tu não cuidar. Esses são alguns equipamentos periféricos que a gente trabalha no dia a dia, né? O intercomunicador, onde tu consegue conversar com o paciente lá dentro, mas não durante o exame. Durante o exame, aquela barulheira lá dentro, geralmente ele não ouve. Tem o fone de ouvido, mas geralmente eles não conseguem ouvir. Mas existe o intercomunicador. O fone de ouvido, que eu falei para vocês, que tem uma mangueirinha que tu consegue conversar com ele consegue te ouvir lá dentro, né? Às vezes baixinho, mas eles conseguem te ouvir. O abafador, quando tu vai fazer exames periféricos de articulação, tu coloca o abafador, daí ele não consegue ouvir nada, elimina o ruído. Os protetor auricular, geralmente quando tem um médico anestesista, um auxiliar de sala que fica junto com o paciente dentro da sala, coloca o protetor auricular. E os trigger cardíaco e de pulso, né, que de certos exames tu precisa utilizar isso aqui para adquirir as imagens. Então isso é um item também de segurança, onde tu vai controlando ali os batimentos do paciente, e o pulso do paciente. Posicionamento, né, o cuidado com o posicionamento, a roupa do paciente, enfim. Aqui, por exemplo, é um erro já. Esse posicionamento é proibido dentro da ressonância magnética. Tá? Mais para frente eu vou falar, mas vou tocar um pouquinho rapidamente aqui. Isso aqui, para a ressonância magnética, ela pode entender como se isso aqui fosse uma antena. Cada bobina é uma antena. Ela recebe a radiofrequência para adquirir uma imagem de uma certa região do corpo. Né? Então, todas as bobinas são antenas. Então, se tu fizer isso aqui, pode gerar um campo e a máquina pode entender que aquilo é uma antena e largar uma radiofrequência ali e tem uma queimadura no paciente. Então, geralmente, quando o paciente deita lá dentro, vocês viram as costas e aí o paciente vai lá e dobra o braço aqui em cima. Né? Então, o contato visual com o paciente é durante todo o exame. Perninha cruzada também, né? Perninha cruzada,
O braço cruzado é o mais comum, tá? E aqui nesse exame aqui é um exame de mamografia. Esse aqui, se eu não me engano, é um equipamento GE, ele está entrando com os pés. Na CIMI, geralmente, eu prefiro fazer entrando com a cabeça, tá? Mas daí tem que ter uma câmera lá atrás que fica visualizando o paciente. São especificações diferentes de cada máquina. Pena que a colega não está aqui, eu queria que ela me ajudasse nessa imagem aqui. Né? Tem algum técnico já de ressonância aqui ou não? Você? O que tu me diz dessas imagens aqui? O que tem de errado aqui? Dá pelo menos 2 erros aqui. Do que eu falei até, inclusive no que eu falei até agora. Da roupa, né? O paciente Roupa não adequada, né? A calça, não sei ali. A calça mas às vezes é nylon, coisa assim, né? A calça é compatível, mas a camisa não. Isso. A enfermeira ali, eu não sei também. A enfermeira tá de crachá, não sei. Não dá pra ver direito. O paciente está se posicionando sozinho também. Isto. Que a imagem não está muito boa, mas aqui, ó. Primeiro é a roupa de cima dele aqui. Aqui nesse dia eu fiquei puto, porque não era meu turno e eu acompanhava pelas câmeras. Né? Isso é real, não é montagem? Não, é real. É real. E era no ambiente que eu trabalhava. No ambiente que eu trabalhava. Então aqui, camisa não era própria. Já meti na briga já. Por que não está com a roupa própria? A lavanderia não entregou. Mas por que a lavanderia não entregou? Por que não tinha sobras? Então tudo isso é preocupação do técnico. Tá? Camisa. Segundo, olha que aqui não dá para ver, mas aqui, o que ele está entregando para ela é óculos. Não deveria ter entrado com óculos lá dentro. Segundo erro. Terceiro, olha o tamanho do paciente e olha como é que ele está se posicionando sozinho.